Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver mais um dia da nossa jornada do milagre com você. Hoje, dia 14, Deus tem preparado algo sensacional no tema de hoje. Desejo que você já esteja com as suas intenções anotadas no seu plano, pelo que você está orando, pelo que você está jejuando, pelo que você está exercitando a sua abstinência, aquilo que você está sem e que esta falta te aproxima de uma forma oracional do seu espiritual junto ao seu natural. E hoje, a palavra norteadora que vai nos orientar, que vai nos dirigir, que Deus vai falar conosco, são duas. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12. Mateus 7, de 7 a 12. E 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o 15. Enquanto você abre a palavra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pela intercessão e a bênção do Espírito Santo, nós estamos aqui diante da Tua presença e já nos conectamos com o sobrenatural. Nós já damos toda a liberdade de ação devida para que tudo que seja necessário ao entendimento do que o Senhor tem preparado para nós hoje aconteça. Pai, em nome de Jesus, que eu não fale o que o meu humano deseja, mas que eu seja um instrumento para falar o que o Senhor necessita para nós. Que a Tua palavra seja um sinal de conversão na nossa vida e nós possamos seguir orientadas, dirigidas, transformadas pelo poder da palavra, sendo luz na vida das pessoas por meio do nosso testemunho de vida. Dai-nos a graça, dai-nos a bênção. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Evangelho de Mateus diz o seguinte, no capítulo 7, versículo de 7 a 12. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Por quê? Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede peixe? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu. Ele dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em 1 João capítulo 5, no versículo 14 e 15, complementa. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa.
E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Esta é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, com base na palavra norteadora de hoje, qual é o tema? O tema é: todo aquele que pede, recebe. Será? 4 coisas que você precisa saber para pedir para Deus e receber. Todo aquele que pede, recebe. Será? 4 coisas que você precisa saber para pedir para Deus e receber. Esse tema é forte. Forte. Servir a Deus maravilhosa realmente não é para pessoas de coração fraco. Não é para pessoas de mente fraca. Por quê? Porque servir a Deus é viver pela fé. E viver pela fé exige uma atitude de força e muita ousadia. Porém, viver pela fé, exigindo essa atitude, essa ousadia, essa força, requer de nós o quê? Dependência completa do Senhor. E aqui a gente já vê um grande mal dos tempos atuais. Sermos autossuficientes e não suficientes em Cristo. E aqui nós precisamos perceber isso. E aqui a gente tem que compreender que muitas vezes o Senhor nos permitirá viver ou estar em situações que somente Ele poderá nos livrar. Por isso, precisamos aprender a orar, precisamos aprender a rezar para nos apropriarmos dos milagres que Deus tem para nós. A oração deve ser o primeiro recurso e não o último. Só que é o mais comum? O mais comum é nós orarmos depois que esgotamos todos os nossos recursos. Oramos quando percebemos que estamos sem saída. Por exemplo, observe uma pessoa que está com desafio na vida financeira. Ela vai tentar usar todo o limite do cartão de crédito para resolver seu desafio. Depois ela vai entrar no cheque especial. Depois ela vai tentar pegar dinheiro emprestado com amigo ou família. E possivelmente pode vender até alguma coisa. Quiçá pode vender até um imóvel. Por fim, quando tenta todos esses recursos, aí a pessoa vai orar. Vai orar como? Vai orar como aquelas pessoas que dizem: vou orar por quê? Porque não tenho mais nada para perder. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Deveríamos pensar o contrário. O que eu tenho perdido por não rezar? O que eu tenho perdido por não orar? Orar não deve ser o último recurso, mas sim a primeira coisa a ser feita. Ore pelo que Deus quer e não pelo que você quer. Ai, ai, ai. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui mora um grande desafio. Porque a maioria das nossas orações são para quê? Para atender às nossas necessidades. E o que Deus ensina? Que se a gente colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai providenciar o que é necessário para nós. Gente, nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Gente, que sensacional! Nada está fora do alcance da oração, exceto uma coisa: aquilo que você pede que está fora da vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Mas eu acho que a gente reza muito assim, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Deus, a minha vontade. Só que o Pai Nosso fala o quê? E seja feita
a sua vontade, a vontade de Deus Pai. E nós só vamos deixar de ser autossuficiente lendo a palavra de Deus, vivendo um relacionamento com Deus por meio da palavra. Quando oramos segundo a vontade de Deus, podemos ser ousados na oração e determinar na terra a vontade de Deus. Mas lembre-se, somente podemos determinar a vontade de Deus e não a nossa, porque no Pai Nosso não está falando e seja feita a tua e a minha vontade. Não está assim. Tá vendo quanto a gente reza o Pai Nosso no piloto automático? Eu tenho até vontade de fazer algo meditando cada passagem do Pai Nosso, sabe? Pra gente ver o quanto é significativo essa situação. E agora eu vou te dizer, depois dessa introdução, 4 coisas que eu e você precisamos saber para pedir do jeito certo. E Deus nos dá a graça. Tá certo? E a primeira coisa é pedir de acordo com a palavra de Deus e na presença dele. O primeiro princípio aqui que nós vamos perceber do milagre, para receber o milagre, para nós nos apropriarmos dele, é simplesmente pedir. Pois todo aquele que pede, recebe. Pode parecer exagero, ou pode parecer místico, ou pode parecer assim, que Deus dá de tudo. Mas assim, tem gente que não pede. E eu vou te dizer porque às vezes a gente sabe por que a gente não pede, porque a gente sabe que talvez Deus não vai validar. E tem jeito de pedir corretamente. Tem jeito de pedir. Precisamos ser específicas no pedido. Precisamos ser específicas. Mas a gente precisa pedir primeiramente no que a gente aprendeu no 1 João? Na presença de Deus. Na presença de Deus. E o segundo princípio, de acordo com a palavra de Deus. Então você pode pedir tudo, mas nem tudo convém, porque Deus vai validar. Mas você precisa pedir na presença de Deus. Por isso que a gente sempre aqui no devocional começa orando assim: Pai, sua bênção. E nós já nos colocamos na tua presença. Nós já nos colocamos na tua presença e à tua disposição. Por quê? Porque é ordem na palavra. A gente já estudou o Novo Testamento todinho. Se você buscar no meu canal do YouTube, você vai ver o estudo de todos os livros do Novo Testamento. A gente estudou todos, a gente aprendeu isso. Primeiro princípio da pediçança para Deus, tem que pedir na presença dele. Segundo princípio, tem que ser de acordo com a palavra dele. E eu te digo, pedir na presença de Deus e de acordo com a palavra dele é uma oração. E uma simples oração pode transformar o seu futuro. Uma oração hoje pode liberar a bênção e transformar a sua história. Se você acredita, aonde você está ouvindo agora isso, diga: Senhor, eu acredito. E se você não acredita o suficiente, diga: Senhor, aumenta a minha fé. Em segundo lugar, algo que a gente precisa observar é essa sequência: pedir, buscar e bater. Quando a gente fala de pedir, de buscar e de bater, fala de quê, gente? De um desejo ardente no coração. Peça, busca, bata. Isso é o quê? É um princípio de um desejo ardente. Você precisa pedir ardentemente. Ou seja, em oração ardente. O que é uma sarça ardente? É o Espírito Santo dentro de nós. Só que muitas pessoas se sentem indignas de pedir para Deus. E eu te digo, não importa aquilo que você tem ou que você fez no seu passado. Não importa se as pessoas digam que você é insignificante, que você está ocupando Deus com isso. Por quê? Porque a graça de Deus é do tamanho da sua necessidade. Não há necessidade tão grande que ele não possa suprir e nem há uma necessidade tão pequena que não seja importante para Deus. Deus se preocupa com você, Deus te vê, Deus te ama, Ele cuida de você. O que você deseja não é insignificante perante aos olhos do Senhor, mas Ele vai validar.
Ele vai validar se isso é significativo e faz sentido com a vontade dele para a sua vida. Terceira e última ação nesta primeira coisa. Você precisa ter esta consciência. O que você pedir, peça de acordo com a palavra de Deus e na presença dele. Por quê? Porque Deus somente age de acordo com a palavra dele. Deus é uma pessoa de palavra. Deus é uma pessoa de palavra. Se você orar tendo a palavra de Deus como base, você já está no direcionamento certo do princípio de quem pede, recebe. Segunda coisa que você precisa saber: você nunca terá o que você não busca. O que é o buscar? É a prova do desejo que está ardente no seu coração. A necessidade, eu me arrisco a dizer e a afirmar, não atrai a Deus, mas a fé de quem busca aquilo que está no coração, sim. Você possivelmente não se apropriará de milagres que o Senhor tem para você se você se recusa a buscá-lo. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Prepare para você ouvir isso aqui, que isso aqui é impactante. Muitos dizem que querem crescer, mas não rezam, não meditam na Bíblia, não estudam, não trabalham duro, não possuem um discipulador, mas possuem pessoas que você fica seguindo na internet. Ah, mas eu sigo um padre. Ok, tudo bem. Você compreende perfeitamente o que eu estou falando. Hoje em dia as pessoas escolhem seus discipuladores de acordo com o número de seguidores, com palavras de efeito, gastando mais tempo. O que eu quero te dizer é isso. As pessoas buscam mais tempo dedicado a pessoas que estão doutrinando na internet do que na palavra de Deus. Eu preciso te dizer, você está mentindo para você mesma. O lugar onde você investe o seu tempo mostra o que você está buscando. Quantas horas diante da tela? Quantas horas rolando um feed? Eu vou te dizer, nós podemos gastar, às vezes, se você olhar no temporizador do seu celular, umas 4, 5 horas no Instagram. E sabe quantos minutos para diante de Deus, né? Cri, 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 cri. Eu faço um devocional desse aqui, eu tenho certeza que gente olha e fala, nossa, 40 minutos? Santo Deus. Esse vídeo que eu faço de devocional não é atrativo, porque é grande. Vou repetir. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está lendo, aquilo que você está assistindo, mostra o que você vai ter. Uma oração que não resulta em busca, eu preciso te dizer, busca na palavra, é um auto-engano. Você está se enganando. A sua busca precisa encontrar uma expressão exterior de acordo com o desejo ardente que está no seu coração. Então, se você não busca pelo milagre que você anseia, possivelmente, você não passará pelo princípio da validação de Deus. Pede, bate. Como é que fala, gente? Esqueci aqui agora. Pede, bate e abre. Então, se você não observar essas ações de você ter a atitude, você vai pedir. Para bater, você vai ter que levantar. Para abrir, você vai ter que fazer um esforço. Então, se você não busca, se você não faz o que precisa ser feito da sua parte, possivelmente você vai estar se distanciando da apropriação do milagre que você deseja. E posso te dizer, às vezes o milagre que você está buscando é organizar a sua vida financeira,
Possivelmente o milagre que você está precisando não é o que você está buscando. Você está precisando aprender sobre o ordenamento da casa. Você possivelmente está precisando aprender sobre como fazer um roteiro de leitura bíblica. Você possivelmente está precisando aprender sobre o estudo da virtude para você curar quanto essas virtudes doentes que muitas vezes você pode estar. Então tenha clareza para terminar essa segunda coisa. Você nunca terá o que você não busca. Eu quero um milagre para emagrecer. Vai acontecer se você fazer o que precisa ser feito. E qual vai ser o milagre? Você persistir. Você persistir. E como eu persistirei? Na presença de Deus e de acordo com a palavra. Gente, se eu tô pensando aqui agora não, eu já pensei, mas se Deus me permitir conseguir fazer diante das adversidades, né, de agenda, que eu já estou me esforçando para conseguir fazer a jornada, é fazer um levantamento de estudo das promessas que Deus tem para nós na Bíblia. Para a gente compreender as promessas, os princípios. Gente, tá tudo ali. É só falar com Deus. Terceira coisa que nós precisamos saber para pedir certo e Deus nos dá. O milagre é pela graça mediante a fé. A bênção não é para quem merece, mas para quem confia na graça de Deus. A bênção não é para aquela maravilhosa que melhor comportamento apresenta, nem para a mais merecedora. A bênção é para aquela maravilhosa que confia na graça de Deus. Deus nunca vai ficar consultando o seu passado para determinar o seu futuro. Não espere merecer para poder pedir uma graça, uma bênção para o Senhor. Compreende isso? Existem pessoas que se esquecem que vivem debaixo da graça e lembram a todo momento que vivem debaixo da pressão de terem que agradar a Deus. Quando nós tentamos agradar a Deus pelo nosso esforço, simplesmente saímos da graça e caímos, sabe aonde? No padrão da legalidade, no cumprimento de leis. Eu nem preciso falar. Quem me conhece aqui sabe que tem muita coisa da religiosidade que me incomoda. Tem gente que cumpre todos os protocolos e fofoca da vida alheia mais que tudo. O que adianta? O que adianta você estar lá linda com aquela cara de santa, carregando um terço que até te deixa pendurado de lado, a camiseta com o tamanho do santo maior que o planeta Terra, aquela cara de santidade, quando senta em algum lugar, a língua quase cai falando do povo, julgando, apontando. Pelo amor de Deus, gente. Muitas, que não sei o que, no pecado, no adultério, na gula, na preguiça. Não, antes de falar do outro, se enxerga. Quando você aponta, lembra que eu já falei isso aqui várias vezes na mão, quando você aponta um dedo, você está apontando o polegar para Deus e 3 para você. Deus aqui na Santíssima Trindade está lembrando, está falando do outro e você, está julgando o outro e você. A gente tem que prestar atenção. E você também já observou como alguns dos que mais prosperam do seu lado, ou os que mais recebem bênçãos, são aqueles que você considera mais pecador? Nossa, você viu tanto que prospera na vida da pessoa? Nem reza. Nem vai na missa todo dia como eu. Nem reza o rosário das 4 horas da manhã como eu. As pessoas mais íntegras e piedosas parecem que nunca recebem milagres, né? Possivelmente, isso pode acontecer pelo fato de que os íntegros e piedosos se glorificam na sua própria justiça, na legalidade, na religiosidade. A lei diz, faça, mas a graça de Deus diz, eu faço por você. Aleluia. A verdadeira vitória não é conquistada, ela nos foi dada gratuitamente. Deus nos leva até ao ponto em que desistimos de confiar em nós mesmas e passamos a crer
em Deus pelo poder dele. Porque ele é bom. Deus sabe o que ele faz. Ele é misericordioso. Ele é eterno. Ele é imortal. Ele é real. Invisível, mas real. Compreende isso? É preciso refletir. A graça só é honrada na vida dos incapazes, dos limitados, dos pecadores que reconhecem que são pecadores, que confessam seus pecados, que são obedientes ao Senhor e tementes a Ele. O que não depende é obra humana. O que não depende da graça é obra humana. E pelas obras humanas, ninguém receberá de Deus. Precisamos perceber essa diferença dos frutos do Espírito. E os frutos da natureza humana, eles são diferentes. Gálatas nos ensina isso. Então, precisamos perceber o milagre é pela graça, mediante a fé, e não só pelo seu esforço humano, não só pela sua justiça própria, não só pela sua pressão em obedecer, em cumprir uma regra para agradar a Deus. O que agrada a Deus é nós reconhecermos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados, temer ao Senhor Deus, cumprir os mandamentos com um coração alegre e feliz. É um sacrifício alegre, é ser temente, obediente, é cumprir os mandamentos com um coração alegre e não só por obrigação, por uma pressão, por um medo. Não, não é isso. Quanto mais você faz pela justiça própria, pela sua autossuficiência, pela obra humana, mais você pode estar se afastando do milagre. Quarta e última coisa que nós precisamos saber para pedir certo. Para pedir não precisa barganhar com Deus. Não precisa barganhar com Deus. E muitas barganhas são o quê? São promessas estranhas, esquisitas que a gente faz com Deus. E também aqui revela uma coisa sobre nós. Deus não faz barganhas, mas aquilo que você promete para Ele revela o que você pensa sobre Deus. Ou seja, se tu me deres o que eu necessito, te darei o que gostas. Mas o que você vai dar que gosta é o que está na sua mente. E às vezes a gente faz promessas como se Deus fosse Como que eu vou compartilhar uma coisa, é minha, tá? É minha isso. Por exemplo, e ainda detalhe, tem muita gente que barganha com Deus. Olha o tanto que faz promessa, mas para o outro pagar. Uai, gente, o que é isso? E outra, faz umas promessas assim, por exemplo, é uma coisa comigo, tá? Isso é uma coisa minha, não me julgue, não sei se você vai concordar, não sei se você... Não tenho nada contra, mas às vezes eu fico assim refletindo. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa e vou de joelhos subir uma escadaria de joelhos por quilômetros. Aí eu fico me perguntando, gente, será que Deus quer isso? Se Deus der tal coisa, eu vou falar pro meu neto, se Deus curar o meu neto vai a pé para tal lugar. Gente de Deus, eu fico pensando, gente, mas qual que é o sentido disso? Então, se as bênçãos de Deus são de graça e a gente não precisa fazer trocas nem barganhar, mas se é para eu negociar e trocar, eu fico pensando, por que as pessoas então não prometem assim? Se acontecer tal coisa, eu vou ser fiel à minha esposa para o resto da vida? Ou vou ser carinhosa e afetuosa com o meu marido para sempre? Ou
Eu vou parar de brincar, eu vou brincar com os meus filhos pelo menos 1 hora por dia. Nossa, se eu alcançar essa graça, eu vou fazer algo de bom para alguma obra de instituição de caridade, eu vou falar coisas boas para os meus colegas de trabalho todo dia quando eu chegar no trabalho. Por que que a gente vê pagar promessa só coisas que geram casca de ferida e sofrimento e não fazer coisas boas para as outras pessoas? Isso é uma reflexão minha, tá? Isso é uma reflexão minha. Então, muitas vezes a gente vê no problema, no desafio, na angústia, na busca pelo milagre, mas a dor. E a dor, muitas vezes, para compensar a derrota que pode existir ali. Eu já vejo diferente e convido você a olhar para uma perspectiva diferente. Eu já vejo nos desafios uma oportunidade de Deus manifestar o poder. Eu não vejo o copo vazio. Eu não vejo se eu vou orar por uma situação, eu vou fazer um negócio com Deus, vou barganhar com Deus, algo que reflita em mim que Deus é só um sofrimento. Lembra aquilo que a gente fez? O que você também negocia com Deus revela o que você pensa sobre Deus. E muitas vezes as pessoas negociam com Deus um pagamento que reflete só um sofrimento e não a alegria do poder manifestado de Deus. Gente, a verdadeira vitória, ela espiritualmente não é conquistada. Ela nos é ofertada pela graça de Deus. Quando alcançamos uma graça, não é porque nós somos boas, é porque Deus é bom. Deus é bom. Mas quando vem os desafios que nós estamos orando, que nós estamos conversando com Deus, para nós, a nossa guerra, o nosso duelo, nada mais é que perseverar crendo em oração. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer, precisa continuar sendo Deus. Nós não vamos alterar as circunstâncias pela força do nosso braço. Não é a nossa força que fará com que o milagre aconteça, mas nós receberemos isso das mãos de Deus gratuitamente, se Deus validar, se for vontade de Deus, se o que você quer está de acordo com os planos que o Senhor tem para você aqui na terra, se você estiver na presença dele, se você estiver de acordo com a palavra, se você estiver arrependido dos seus pecados, reconhecendo a sua natureza de pecado, sendo obediente, temendo a Deus. O milagre não acontece enquanto focamos os nossos olhos no natural. O vencedor, a vencedora nessa jornada do milagre é aquela que tem um olhar de fé. Mesmo diante de tantas coisas negativas, mesmo diante de fatos que não dizem para você o que você acredita que vai acontecer, mesmo você olhando tudo conspirando ao desfavor. Compreende isso? Isso é viver uma jornada de milagre. É uma questão de você crer, acreditar naquilo que Deus já determinou fazer na sua vida. Nós já falamos sobre a questão aqui dos fatos. E o convite ainda é esse: tire os olhos dos fatos diante de você e olhe para a verdade, a palavra de Deus, Cristo. Você que comunga eucaristicamente, quando você recebe Jesus eucarístico, olhe para Ele, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por que no nosso devocional nós fazemos tudo balizado na palavra de Deus? Porque essa é a verdade. Abra o ouvido e ouça. O fato é aquilo que podemos perceber com os nossos sentidos, com os nossos olhos. A verdade é aquilo que Deus diz. Não importa os fatos, importa a verdade. O leproso que foi curado era leproso, isso era um fato. Mas o que importou? Importou que Jesus olhou para ele e Jesus o curou. A verdade é a palavra de Deus. E a fé não nega os fatos, apenas os transforma pela verdade
da palavra de Deus. E por isso que muitas vezes é importante nós compreendermos em nome de quem nós estamos falando. Porque alguém pode dizer para você, os fatos não são a verdade? Não, os fatos são aquilo que está acontecendo. E o que está acontecendo, cada um interpreta da sua maneira. Cada um interpreta o fato do jeito que deseja. Mas, quanto à verdade, não cabe interpretação. A verdade é o que é. E o Senhor Jesus é a verdade. Não é questão de interpretação e nem de opinião. A verdade não é o que você vê. A verdade não é o que você ouve. Não é o que você sente. Não é algo que você toca. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Eu quero a verdade da palavra de Deus. E eu não quero viver em função dos fatos. Mas, todavia, eu sei, gente, que os fatos existem. Nós sabemos que eles existem. Então, para concluir, fato é aquilo que você consegue enxergar. É a parte com a qual a gente tem contato. É aquilo que a gente humanamente consegue explicar. A verdade, porém, é aquilo que Deus diz. A fé não nega os fatos. Ela se apega à verdade. Nós já falamos isso daqui. A fé, ela tem o poder de transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus. Por exemplo, a gente vai pegar uma pessoa que é alcoólatra. É um fato. Mas a verdade da palavra de Deus diz que se ela crer e ela pedir, ela pode ser curada. É a verdade. Compreende? Então aqui qual é a conclusão? Qual é a mensagem de Deus diante dessas 4 coisas que nós aprendemos sobre pedir certo para receber o milagre de Deus? Que quando eu peço, eu preciso estar na presença de Deus e pedir de acordo com a palavra. Depois Deus vai validar o que eu estou pedindo. Ele vai alinhar o que eu estou pedindo com o plano que Ele tem para mim aqui na terra. E isso vai ser realizado não no meu tempo, mas no tempo dele. E se não realizar, Deus me livrou. Por quê? Porque não era a vontade dele. Agora, cuidado com as realizações a qualquer custo. Isso pode custar sua salvação. Cuidado. Observe. Quando você quer realizar a qualquer custo, descumprindo princípios. Esses dias eu ouvi uma coisa, não sei se eu já falei para vocês e ficou muito gravado no meu coração. Quem não cumpre princípio, o princípio te quebra. Por quê? Porque quando você deixa de cumprir princípio, é uma quebra no mundo espiritual. É um rompimento no mundo espiritual que você está fazendo. E ali você deixa de receber o milagre e a graça. Porque você escolheu isso. Realizar a qualquer custo. Então preste muita atenção. Quando você pede, peça na presença de Deus. Peça de acordo com a palavra. E Deus vai avaliar, alinhar, validar se isso que você está pedindo está de acordo com o plano dele para você aqui na terra. E detalhe, ele não vai realizar no seu tempo, é no tempo de Deus. E lembra que a gente aprendeu que um dia para nós são 1000 anos para Deus, que por isso o cronos de Deus, o tempo de Deus, que é chamado de Kairos, que é o momento certo, no tempo oportuno, o tempo de Deus, que não é um tempo quantitativo como um cronos, mas é o tempo dele, mas ele é tão generoso que ele já nos disse, se acalma, porque um dia para você é 1000 anos para mim, então acalma o seu coração. E se não acontecer o que você está buscando, Deus está te livrando. E nós somos tão teimosas que a gente ainda insiste tanto que Deus dá o quê? Que a gente aprendeu no último tema? Sinais. Eu vou compartilhar com você. Deus está me dando um sinal quanto a faringite que eu estou acometida. É um sinal. Eu já entendi de Deus que é um sinal. E de alguns projetos que eu me determinei a cumprir, eu já compreendi que isso aqui é um sinal de que alguns deles não vai ser no tempo em que eu determinei. É no tempo dele.
Então, fique atenta. E a frase fortalecedora que vai nos nortear hoje é essa: nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Gente, isso aqui foi muito forte. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Então, nós somos impedidas de fazer planejamento de forma alguma, inclusive tem que fazer. Pessoas de Deus são planejadas, são organizadas. Só persiste na oração as disciplinadas. Só é constante quem coloca em prática a disciplina. E o que Provérbios nos ensina? Faça projeto e consagre-os para Deus. E aí vai viver todo esse princípio aqui, ó. Apresentar projeto para Deus é pedir: Deus, valida para mim isso daqui, vê se tá certo e se o Senhor vai me autorizar a realizar. E aí você vai viver esse checklist. Me pediu na minha presença, tá de acordo com a minha palavra? Aí eu vou validar e vou alinhar no meu tempo, e se não acontecer, eu tô te livrando. E tem um detalhe: pode ter coisas que você está pedindo, milagres que você quer se apropriar, que da sua parte depende fazer que de você depende fazer uma parte, que possivelmente a realização dele não é para você agora, é para sua geração futura. É para a descendência que você está deixando aqui na terra. Então, até isso nós temos que ter essa percepção. Gente, só tem essa percepção, essa maturidade, vivendo uma jornada espiritual com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo, por meio da palavra e da vivência dos sacramentos. Desejo ter contribuído. Vamos rezar nesse momento? Pai, nós queremos agora te louvar, te agradecer e te bendizer pela revelação que o Senhor fez para conosco hoje. Existe um princípio que todo aquele que pede recebe. Mas será que eu estou fazendo da forma certa? Hoje o Senhor nos revelou. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos ensinou como pedir da forma certa. Quero agradecer porque o Senhor nos revelou a importância de nós buscarmos, de nós fazermos da nossa parte, que o milagre é pela graça mediante a fé e não pelo nosso esforço humano. Que nós não precisamos barganhar com o Senhor. Glórias e louvores a Ti por tudo que o Senhor nos revelou aqui, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Glorificado seja o Teu santo nome. Amém. Aleluia. Jornadeira, e quando terminar, lembra de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, intercedendo pela jornada. Nós agora, eu vou entregar o conteúdo nesse sábado 27 e no domingo 28, para a gente conseguir entregar tudo no dia 30. Eu ainda vou ter uma janelinha do dia 31, porque eu vou falar, essa jornada tá desafiante. É a jornada mais desafiadora que eu já vivi quanto à construção do conteúdo. E toda jornada que a gente vive, eu vivi ela primeiro. Então, assim, eu tô fazendo o jejum e a abstinência dobrado e mesmo assim tá como se eu estivesse começando hoje. A construção do conteúdo, desafiador. Por quê? Porque é mês de férias, tá tendo muitas adversidades que estão conspirando a minha voz. Então, tem dia de manhã que eu tô acordando, eu não tô conseguindo ainda falar. Eu estou tratando. Eu não poderia estar fazendo a jornada. O certo era esse. Por quê? Porque eu tinha que estar repousando a voz. Mas eu firmei um compromisso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando outros compromissos. Eu estou eliminando o máximo possível de compromisso, economizando muito para conseguir estar aqui. E eu creio que Deus tem um propósito. Eu não estou sendo desobediente nem inconsequente. Eu estou reduzindo aquilo que eu posso para terminar. Então, eu não estou me cobrando exageradamente. Ontem eu não consegui fazer, ok, tudo bem, tá tudo certo. Hoje eu já consegui. Estou falando lentamente, mas eu acredito que tudo concorre para o bem daquelas que amam a Deus. E eu estou comprometida com vocês. Então, reze um Pai Nosso. Reze uma Ave Maria, intercedendo pela jornada, pela minha família, por mim. E eu estarei daqui rezando por você. Todos os dias, tá bom? E se você puder, comente aqui na descrição da live a frase, o que tem ficado para você, o que tem tocado no seu coração. E ainda é tempo, compartilhe com mais mulheres, convide as mulheres para participar do nosso grupo, convide mais pessoas para estar conosco. Ótimo dia, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.